Neemias, capítulo 11. E os líderes do povo habitaram em Jerusalém, porém os demais do povo lançaram sortes para trazerem 1 de 10 para habitar na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes nas outras cidades. E o povo abençoou a todos os homens que voluntariamente se ofereceram para habitarem em Jerusalém. E estes são os chefes da província que habitaram em Jerusalém, porém os israelitas, os sacerdotes e os levitas, os servos do templo, e os filhos dos servos de Salomão, nas cidades de Judá, habitaram cada um em sua possessão, em suas cidades. Habitaram, pois, em Jerusalém, alguns dos filhos de Judá, e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malalel, dos filhos de Pérez, e Maazéias filho de Baruque, filho de Coozé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Siloni. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 478 homens valentes. E estes são os filhos de Benjamim: Salu filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maazéias, filho de Tiel, filho de Jesaías. E após ele, Gabai, Salai, 928. E Joel, filho de Zicri, era o supervisor deles, e Judá filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Gedaías filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadoc, filho de Meraiote, filho de Aitube, governador da casa de Deus, e seus irmãos, que faziam a obra da casa, 822, e Adaías filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias, e seus irmãos, chefes de famílias, 242, e Amassai filho de Azareel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Mir. E seus irmãos, homens valentes, 128, e o supervisor sobre eles era Zabdiel, filho de Gedolim. E dos levitas, Semaías filho de Assub, filho de Azricão, filho de Azabias, filho de Buni, Sabetai e Josabade, dos chefes dos levitas, supervisores da obra de fora da casa de Deus, e Matanias filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe, o que começava a ação de graças na oração, e Baquebuquias o segundo de entre seus irmãos, e Abedeá filho de Samua, filho de Galal, filho de Gedutum. Todos os levitas na santa cidade foram 284. E os porteiros, Acube, Talmon, com seus irmãos, os guardas das portas, 172. E o demais dos israelitas, dos sacerdotes, dos levitas, esteve em todas as cidades de Judá, cada um em sua propriedade. E os servos do templo habitavam em Ofel, Izia e Gispa governavam sobre os servos do templo. E o supervisor dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica. Dos filhos de Asaf estavam os cantores diante da obra da casa de Deus. Porque tinha mandamento do rei acerca deles, e determinação acerca dos cantores para cada dia. E Petaías filho de Mesesabel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estava à mão do rei em todo o negócio do povo. E quanto às aldeias em suas terras, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat-Arba, nas suas aldeias circunvizinhas, em Dibom e suas aldeias circunvizinhas, e em Jecabzeu e suas aldeias, e em Jesuá, Molada, Bet-Pelete, Azar-Sual, Berseba, e em suas aldeias circunvizinhas, e em Ziclag, e em Meconá, e em suas aldeias circunvizinhas, e em Rimon, Zorá Jarmutes, Anoa, Adulão, e em suas aldeias, em Laquis e suas terras, Azeca e suas aldeias circunvizinhas. E habitaram desde Berseba até o vale de Inom. E os filhos de Benjamim desde Geba habitaram em Micmais, Aia, e Betel e suas aldeias circunvizinhas, em Anatote, Nobe, Ananias, Razor, Ramá, Gitaim, Adide, Zebuim, Nebalate, Lode, e Ono, no vale dos artífices. E alguns dos levitas, nos repartições de Judá e de Benjamim.